Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex daqui na Sonora. Fim de jogo lá no Morumbi e mais um empate, hein, meus amigos? Mais um empate, são 3 jogos, 3 empates, né? 2 0-0 e agora um jogo 1-1 contra o Cruzeiro. Jogo em casa, que, vamos dizer assim, a gente imagina que o time possa desenvolver um pouco mais, que o time pode ali buscar uma vitória, tentar ali se impor dentro de campo. Tudo bem que é um Cruzeiro do outro lado, é um outro time grande do Brasileirão, que vai brigar com certeza, tem jogadores importantes ali, e é um time também que não vem muito bem das pernas. Então a gente já podia imaginar que o jogo não seria lá essas coisas, que é lógico, tanto São Paulo como Cruzeiro poderiam sair com uma vitória desse jogo, com algum gol achado, alguma jogada trabalhada, algum erro do adversário, não é verdade? E é uma coisa que acabou acontecendo, só que não uma vitória, e sim um empate. Gol do São Paulo do Feirinha, gol do time do Cruzeiro, uma falha bizonha para mim ali de posicionamento no escanteio cobrado pelo Cruzeiro, né? E uma falha do Bobadilha, né? O Bobadilha que às vezes muita gente pede, eu até botei no início da chegada ali do Bobadilha que ele era um bom jogador, e não estou questionando a qualidade do jogador, mas é um jogador que está ainda em evolução, porque a gente não vê nada daquele Bobadilha da seleção do Paraguai, a gente não vê nada do Bobadilha no São Paulo. Até por isso ele é opção. Há muito tempo não jogava no São Paulo, hoje ele entrou e para mim ele foi o pivô. Foi o cara que na hora do cabeceio, a hora que o cara dá o primeiro cabeceio para o meio da área, ele simplesmente está olhando para a lua, procurando alguma coisa, porque o cara que fez o gol, né? Se não me engano foi até o Caio Jorge que fez, era o cara que o Bobadilha estava marcando. E ele nem próximo estava. Então, para mim, pode colocar na conta do Bobadilha esse gol que o São Paulo acabou tomando. Um gol, sabe, que a gente tinha acabado de conseguir fazer o gol, achado, não foi nada, muito trabalhado, não. Bola cruzada na área, bumba meu boi, acertou o cruzamento o Cédric e acabou achando Ferreirinha lá no segundo pau, nas costas do Fagner. Então, quer dizer, não foi uma jogada trabalhada do São Paulo no gol, também não acho que foi uma jogada trabalhada do time do Cruzeiro no gol de empate. Então, quer dizer, para resumir, um jogo horroroso. Mais um jogo horroroso do São Paulo, onde a comissão técnica não consegue dar uma evolução para esse time, não consegue dar um padrão tático para essa equipe. A gente não vê jogadas trabalhadas no time do São Paulo. Drex, mas o São Paulo está desfalcado, está sem o Oscar, está sem o Lucas, né? Hoje não tinha o Caleri, está sem o Luiz Gustavo, que pode até ser considerado um titular na ausência do Pablo Maia, que também está fora. Tudo bem, você pode pontuar essas ausências do time do São Paulo, mas isso não tira a responsabilidade da comissão técnica, que não consegue dar um padrão, velho. O elenco que a gente tem é esse, e ponto. Tem que fazer esses caras jogarem. E o time do São Paulo hoje não jogou porque estava com o Lucas Ferreira, porque estava com o Matheus Alves, porque estava com o Rian. Não, até porque não é obrigação dessa molecada chamar a responsabilidade. Essa molecada tem que jogar o que sabe jogar. A responsabilidade no jogo de hoje, quem tem que chamar é o André Silva, é o Marcos Antônio, é o seu Luciano que saiu, é o seu Alisson que saiu, o próprio Ferreirinha. São esses caras mais velhos, são esses caras que têm mais rodagem, são esses caras que tem que chamar a responsabilidade. E deixar cada vez mais o Lucas Ferreira, o Matheus Alves e o Rian, que entrou hoje, mais tranquilo, para deixar os moleques jogar. Mas isso não quer dizer que os próprios jogadores precisam se doar mais.
os próprios jogadores, eles precisam entregar mais, velho. Olha o gol ridículo que o São Paulo tomou, velho. Que gol ridículo esse, cara. O Bobadilha, apesar de jovem, mas é um jogador já que tem uma certa experiência, porque ele é selecionável, ele é da seleção paraguaia. Ele não pode dar um vacilo desse ali dentro da pequena área. Não pode. Mas a gente vai falar e vai discutir no detalhe, né? Para quem acompanha já os pós-jogos aqui, que são um pouquinho mais longos, mas a gente sempre tenta tratar aí nos detalhes de todos os momentos do jogo do São Paulo. Então, deixa aquele like aí no início do vídeo para dar aquela fortalecida. A sua inscrição aqui no canal também é super importante, tá? E comente. Quero muito saber da sua opinião. Deixa aí a sua análise, faça a sua análise, não é verdade? Do jogo de hoje, deixe suas notas também, que ao fim do vídeo aqui a gente vai deixar as notas dos caras aí, né? Como que foi aí a competência desses caras dentro de campo. Mas antes disso, né? Vocês acompanharam o jogo, viu que foi a estreia da camisa 2 do São Paulo, a nova camisa 2 do São Paulo, essa que eu tô usando, não é verdade, da New Balance, com os detalhes aqui dourado na gola, aqui na manga, aqui também, né, tem um detalhe bem legal, as estrelas, o escudo aqui também da fornecedora de material da New Balance, bem legal a camiseta, essa aqui é a modelo torcedor, tá? Que é um tecido um pouco mais fininho, bem confortável, bem legal. E quero agradecer demais. E você pode encontrar essa, que é oficial, original, lá na Sal Store, lá do Alpha Shopping, né? Pessoal lá super atencioso com todo mundo. No final de semana teve um evento super legal. Tava eu, tava o Barolo, tava o Jova, tava o velho fanático, não é verdade? Toda a galera reunida lá, bastante gente chegou para trocar ideia, para tirar fotos que vocês podem ver aí na rede social. Cola lá no @DrexTricolor no Instagram, tem muita foto, tem muita coisa lá, a gente movimenta bastante conteúdo pelo Instagram também. Então, agradecer a Sal Store pela camiseta, pelo evento, não é verdade? E se você quiser não só essa camisa 2, como a camisa 1, a branca, né? Outros produtos oficiais e licenciados, tanto para o Brasil como para o mundo, você pode encontrar lá na Sal Store do Alpha Shop. O contato deles vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o contato do WhatsApp, o vendedor vai te atender, fala que você veio pelo Drex, que com certeza, pode rolar um descontinho legal para você lá, fechou? Então, agradecendo mais uma vez a Sal Store lá do Alpha Shop pelo presente, pela festa e pelo evento de sábado, a estreia, né? O lançamento aí da camisa número 2 do São Paulo. Não foi muito bom o resultado, mas a camisa está linda demais, vale muito a pena, fechou? Bom, para a gente começar a falar do jogo, é lógico, o São Paulo entrou hoje com um esquema completamente diferente, mais uma vez, não é verdade? O São Paulo estava vindo ali com um esquema de 3 zagueiros, né? Quando o São Paulo tem a bola, o terceiro zagueiro, que era o Ferrarese, se transformava em lateral. Você sabe muito bem, a gente sempre detalha muito bem a parte tática do time aqui. Quando entra em campo, hoje foi diferente, né? E não porque o Zubeldia não estava no banco, né? Porque hoje quem estava no banco de reserva ali era o Maxi Cubeiras, Zubeldia suspenso, não é verdade? O Maxi ficou ali na beirada do campo, mas o time era do Zubeldia. Quem treinou esse time foi o Zubeldia. E com certeza as alterações devem ter ali dedos, não um só, mas dedos do Zubeldia durante a partida. O São Paulo que entrou na tradicional escalação e forma tática que o Zubeldia gosta bastante, né? O 4-2-3-1, ali com 2 zagueiros, 2 laterais ali de ofício, 2 volantes, 3 meio-campistas, um central e 2 de lado de campo, e a referência no ataque que foi o André Silva na tarde e noite de hoje, até porque o Caleri também estava suspenso, tomou cartão vermelho, cumpriu hoje, deve voltar na próxima
partida, tá? Um primeiro tempo que foi muito ruim, né? A gente viu ali até o São Paulo trabalhando bem jogadas pelo lado do campo, até porque o São Paulo só sabe jogar pelo lado do campo, explorando o Ferreirinha pela esquerda, explorando ali o Ferreirão, né? O Lucas Ferreira ali pelo lado direito, e o São Paulo que acabou até jogando mais pelo lado direito, né? Tudo bem que o Ferreirinha foi bem explorado, também teve as suas opções, as suas oportunidades ali pelo lado esquerdo, mas o São Paulo, que claramente no primeiro tempo optou jogar mais pelo lado direito, né? Um Cruzeiro que veio tentando marcar pressão, o time do São Paulo, dificultar a saída de bola do São Paulo, né? Até porque o São Paulo tem ali como saída tanto o Alisson como o Marcos Antônio, os caras que iniciam essa saída de bola, que iniciam a jogada do São Paulo. O Alisson, ao meu ver, não estava muito bem, né? Até porque, como disse ali na transmissão, foi uma opção tática, uma opção técnica do treinador, né? A tirada do Alisson ali para a volta do segundo tempo. Não achei que o Alisson estava tão ruim assim para você fazer uma substituição, ainda mais para colocar o Bobadilla em campo. Mas o Alisson não estava tão bem assim, estava bem abaixo. O Alisson está vindo bem abaixo. Eu acho que todo o time do São Paulo, né, é até desleal falar que um jogador está mais abaixo que outro, porque no geral, no coletivo, o São Paulo está muito abaixo, né, velho? Então, quer dizer, é lógico, se o Alisson não está funcionando direito, se o Marcos Antônio não está funcionando direito, se o próprio Luciano, esse nunca tá funcionando, para falar a verdade. Então, quer dizer, são jogadores ali desse tripé no meio-campo importante, na verdade, que acabam ali não atuando tão bem, e é lógico que o coletivo ele vai ser afetado. Até porque o futebol precisa dos 11 caras para jogar, não adianta um só jogar que não pode funcionar, a não ser que esse cara seja fora da média. Coisa que o São Paulo não tem ninguém fora da média. Muito pelo contrário, é de 6, 5,5 para baixo. Não tem ninguém excepcional hoje no São Paulo. Pelo menos os que tem disponível para colocar em campo. Então o São Paulo que foi com um esquema tático tradicional, que o Zubeldia gosta, não é verdade? Eu, até no pré-jogo, pontuei ali um pouco a entrada do Juan. Eu manteria o Ferrarese, que estava jogando de zagueiro pelo lado direito e de lateral direito. Eu colocaria ele, manteria ele como dupla zaga do Alan Franco, mas também o Juan Tressoldi acabou, vamos dizer assim, não comprometendo, né? Pelo menos ali a parte defensiva do São Paulo acabou não comprometendo. Então, quer dizer, não fez tanta diferença assim. Talvez o Ferrarese tenha um passe melhor na saída, poderia ajudar melhor na saída, principalmente ali pelo lado direito, junto com o Cédric, né? Para fazer ali um Ferrarese, Cédric e um Lucas Ferreira, talvez seria melhor do que Juan, Cédric e o Lucas Ferreira, né? Um primeiro tempo horroroso, não é verdade? Onde 37 mil guerreiros foram lá no Morumbi, não é verdade, para assistir ali um São Paulo bem abaixo das expectativas no primeiro tempo, um Cruzeiro também que não deu muito trabalho assim no primeiro tempo, só que teve um pouco mais de organização, ao meu ver, que o time do São Paulo. Não assustou, não fez nada demais o time do Cruzeiro. A única coisa de diferente que fez o Cruzeiro foi, lógico, ali a fazer um pouco de marcação, pressão e dificultar ali a saída de bola do São Paulo. Mas nada. Nada além disso. E o São Paulo que foi aí sobre vaias, não é verdade? Para o intervalo. E como eu disse, no intervalo, o Maxi Cubeiras acabou fazendo 2 alterações. Ele sacou o Luciano, que sabe, foi mais uma vez zero esquerdo, um jogador nulo dentro de campo. E até quando a gente vai ter que vir aqui? Porque é chato, velho. É chato porque vira uma coisa recorrente. Não é que o Luciano no jogo passado ele fez um jogo bom, então eu vou manter ele para esse jogo. Não, jogo passado o Luciano também foi mal.
O outro jogo, o Luciano também foi mal. No outro, também foi mal. Então, quer dizer, não é colocando só a culpa também no Luciano. A gente já falou aqui da culpa coletiva do São Paulo. Mas se um jogador que está numa posição fundamental, que é o cara que articula, que é o cara que levanta a cabeça e faz o time jogar, esse cara não é o Luciano, gente. Eu sei, você sabe, todo mundo, praticamente os 37 mil torcedores que estavam no Morumbi também sabem. Mas o porquê da insistência? O porquê da insistência? Aí você pode ter certeza que vai vir gente falar: ai, tá vendo, mas colocou o Matheus Alves no lugar do Luciano e ele também não fez nada. O Luciano, pela carreira que ele tem, pelo medalhão que ele já é, pela experiência que ele já tem, não dá para comparar com o Matheus Alves. Não dá para comparar. Você não pode jogar a responsabilidade pro Matheus Alves. Ele tá ali para ajudar. Ele tá ali para agregar com o coletivo. Até que ele não é um jogador, ele não é craque. Ele é um jogador diferente, mas ele não é craque. E ele precisa, lógico, ter mais minutagem dentro de campo. Ele precisa ter mais entrosamento para saber, ó, aonde está um, aonde está o outro, posicionamento. Ele precisa ser treinado com o time titular. E ele não pode ter essa responsabilidade de ser o cara que vai mudar o jogo, o cara que vai ali ser o cara ali que coordena toda essa orquestra que é o coletivo do São Paulo. Não vai ser ele, velho. Agora, por enquanto, não vai ser ele. Ah, o Luciano tem essa capacidade? Também não. Mas se for para dar minutagem, para deixar o cara da posição, eu prefiro manter o Matheus Alves. Que é um cara novo, é um cara que vai se adaptar com esse time, é um cara que com o tempo, com certeza, ele vai começar a distribuir e fazer esse time jogar. O Luciano, quantas oportunidades já teve? Então não dá para manter. Teimosia também da comissão técnica que mantém e insiste um jogador que não é da posição, que não tem o cacuete. Eu acho que tem mais culpa da comissão técnica que insiste, porque se a comissão técnica já enxerga e fala, mano, o Luciano não é o cara para articular, o Luciano não é o cara para fazer a distribuição de jogo, não é o cara da criação. Saca! Saca! É fácil! Então, se a comissão técnica não tem essa visão, então ela não é uma comissão técnica para o São Paulo. Agora, depois de todo o bafafá, depois de tudo que se comentou, depois que os líderes da organizada foram até o CT e começou um burburinho, se não tiver um resultado positivo contra o Cruzeiro, vai mandar embora. Por quê? Só agora que a organizada foi falar com a comissão técnica, foi falar com a diretoria, foi falar com os líderes do elenco. Por que só agora? Ficou tão grande esse barulho falando que vão mandar o Zubeldia embora. Até porque mandar o Zubeldia embora não vai colocar numa conta pelo mau resultado contra o Cruzeiro dentro de casa. Porque motivos para mandar o Zubeldia embora a gente já tem um monte. E não é esse mau resultado, que foi um empate contra o Cruzeiro, que vai mandar ele embora. Motivo já tem um monte. É um técnico fraco, é um técnico que não tem leitura de jogo. É um técnico que, ao meu ver, eu não vejo esse time do São Paulo evoluir. Com o passar dos jogos, é sempre a mesma coisa, ou para pior. Nunca é para melhor. Ou é a mesma coisa, ou é pior.
Então, motivo para mandar embora não é um resultado ruim, não é uma conversa com os líderes da organizada que vai mandar o técnico embora ou não. Essa diretoria que tem que tomar coragem, tomar a porra do comando desse clube e fazer alguma coisa, e tomar uma decisão. Mas aí, para tapar todo esse burburinho que teve, né? Antes da partida, até o Belmonte chegou a dar uma entrevista exclusiva para o Eduardo Afonso ali, falando que o Zubeldia está mantido. O Zubeldia, a comissão técnica dele, está mantido para o próximo jogo contra o Santos no Morumbi, que é no próximo final de semana. Só que ele esqueceu de lembrar que na quarta-feira a gente tem jogo contra o Botafogo. Lá no Tapetinho, lá no Rio de Janeiro. E se você acha que pode ter um Lucas, esquece. Se você acha que pode ter um Oscar, esquece. Se você acha que pode ter um Luiz Gustavo, esquece. Pablo Maia, esquece ainda mais. Vai ser praticamente esse time que entrou para jogar, que vai também jogar contra o time do Botafogo, que deve ser o time que vai jogar também contra o Santos no final de semana e que deve ser o time que vai jogar contra o Libertad lá no Paraguai pela terceira rodada da Libertadores. Então, quer dizer, é isso. O nosso time é isso. Hoje, o que a gente pode falar do São Paulo é esse time aí, que talvez você possa conseguir algo a mais desses caras. Lógico que consegue. A gente não tem um elenco ruim. A gente pode ter um elenco curto, mas a gente não tem um elenco ruim. O Rian hoje entrou em campo, o pouco que ele fez, porque também a bola não chegava nele, mas 2 bolas que ele conseguiu pegar, ele amarelou 2 jogadores do time do Cruzeiro, que só conseguiram parar o moleque na falta. O André Silva conseguiu fazer isso no jogo inteiro? Não. Então, o que eu acho é que o time do São Paulo é mal aproveitado pela comissão técnica. Está aproveitando um pouco mais o Lucas Ferreira, já foi titular nos 2 últimos jogos, está desenvolvendo, é lógico, vai cometer erros, vai ser afobado, vai tocar quando não tem que tocar, vai dibrar quando não tem que dibrar. Vai acontecer, é novo, ele tá aprendendo. A responsabilidade não pode ser jogada nas costas do moleque. Já falei. O Matheus Alves, a mesma coisa. Tá ganhando mais tempo. O Rian precisa ganhar mais tempo, velho. Caleri não tá funcionando. O André Silva não tá funcionando. A gente tem mais um outro jogador que ainda não foi testado. Vamos começar a colocar o moleque. Por que insistir tanto no Caleri? Por que insistir tanto no André Silva? E não insistir no Rian? Tem que insistir nele também, velho. Tem que chamar e unir esse grupo e falar, mano, todo mundo vai jogar, velho. Todo mundo vai jogar. Então, quem tiver oportunidade, dê a vida dentro de campo. E quem está sendo mantido, também dê a vida dentro de campo. Porque em muitos momentos durante o jogo a gente vê os caras andando em campo sem vontade, velho. A gente faz um gol aos 7 minutos do segundo tempo, no início do segundo tempo, onde pode mudar totalmente a cara do jogo, só que a gente toma outro gol, só que a gente toma o gol de empate aos 20. Numa falha individual, não pode. Numa falta de atenção, não pode. Então, São Paulo tem muito que melhorar, velho. Na boa, São Paulo tem muita coisa para melhorar, sabe? A gente tá no início do Campeonato Brasileiro, só que os pontos que a gente deixou de ganhar contra o Sport vai fazer falta. Os pontos que a gente deixou de ganhar do Cruzeiro hoje vai fazer falta.
O jogo contra o Atlético Mineiro, por ser fora de casa, vamos considerar, um placar justo, o empate. 1 ponto para cada um. Mas o 0-0 contra o Sport, que foi ridículo, e esse 1-1 aí, onde a gente abriu o placar no segundo tempo, onde no momento que a gente poderia ter um pouco mais de tranquilidade, né? Não tô falando para recuar o time nem para colocar só zagueiro, mas para ter tranquilidade, velho. Para uma bola parada, que foi quando aconteceu o gol do time do Cruzeiro, você ter um pouco de mais atenção, de você dar mais uma pilhada no seu companheiro ali do lado, velho. E a gente não vê isso no São Paulo, mano. Eu não consigo enxergar isso no São Paulo. Aí depois que toma o gol de empate, aí não adianta nada. Colocou ali todo mundo, colocou o Rian, colocou o Wendel, sabe? Fez as alterações ali que... É isso. O time do São Paulo, muito dificilmente você vai ver mais do que isso. Infelizmente. Infelizmente, é bem isso daí, velho. Sabe, não tem até nem muito para que falar desse jogo. É lógico que a gente fez uma análise aqui referente a elenco, a jogadores, ao esquema tático ali no início do vídeo, sabe? Mas, quer dizer, eu acho que tem que juntar. Tem que juntar todos esses caras. Talvez uma mudança de comando técnico vai dar um chacoalhão nesses caras? Vai dar um chacoalhão nesses caras. Mas a gente sabe como é que funciona. Vai ficar até jogando bem 2 meses ali e depois vai cair no marasmo de novo. Vai entrar nesse elenco acomodado de novo. Porque quando chega um técnico novo, todo mundo quer mostrar serviço. Todo mundo quer mostrar serviço e quer mostrar que o técnico pode contar com ele até como titular. Com o Zubeldia foi assim. Com o Dorival foi assim. Com o Carpini foi assim. Qual é a solução? Qual é a solução para esse time manter um padrão de jogo, para esse time não ter que ficar mandando o técnico embora a cada 1 ano e 2 meses? Qual é a solução? Eu acho que tem que vir do campo, velho. Primeiramente tem que vir do jogador. Esquece um pouco a comissão técnica, esquece um pouco a diretoria, que tem muita culpa nisso tudo. Comissão e diretoria. Não isento nenhuma das duas pela essa fase do São Paulo. Mas o movimento, o pacto que tem que ser feito é os jogadores, velho. São eles. Porque você pode ter certeza, mesmo com um técnico fraco, mal de leitura de jogo, se você tem um grupo unido, se você tem um grupo que quer jogar, velho, mesmo com um técnico ruim, com um técnico fraco, o time joga. Mas não é por causa do técnico, é por causa de cada um dos jogadores. Só que se você tem uma direção omissa, se você tem uma comissão técnica fraca e jogadores que se acomodam e estão satisfeitos com a atual situação, é isso que a gente vai ver. Empate no Brasileirão, empate na Libertadores, pega um adversário mais difícil no Brasileirão, é derrota, pega um adversário mais difícil na Libertadores, é derrota. Vai ser isso, cara. Infelizmente. Infelizmente. Enquanto não houver um chacoalhão, enquanto não houver atitude vinda do campo, dos jogadores, pode colocar o Guardiola, que não vai fazer esse time jogar, velho. Pode trazer o Dorival, para quem quer o Dorival de volta, não vai conseguir, velho. Porque a atitude é dentro do campo. Tem que vir do campo essa atitude, velho. Se não vier de campo, pode colocar quem você quiser de treinador, que não vai dar certo. Vai durar 2 meses ali e não vai dar certo. Não vai dar certo, infelizmente. Vamos para as notas? Deixa aí a sua análise referente ao jogo, tá? Lembrando que na descrição tem o contato da Sal Store, tá?
vá lá, busque o contato, troca aquela ideia, pegue o seu produto oficial do São Paulo e também no primeiro comentário fixado tem o link da loja Manto Tricolor. Sim, a loja Manto Tricolor é aqui, faz aquele patrocínio bacana aqui pro canal. Então, link no primeiro comentário, QR Code aí na tela da loja Manto Tricolor, tá? Vamos lá para as notas. Rafael. Cara, foi a queima-roupa ali. A culpa não foi do Rafael, a culpa foi do Bobadilha, velho. No momento do gol ali do time do Cruzeiro. Se não foi esse gol aí, fala qual outro lance que o Cruzeiro criou que deu alguma certa dificuldade para a zaga ou para o Rafael. Nenhum, velho. Nenhum. Só que é o seguinte, é o que a gente sempre fala e o que o Barolo acaba falando muito. Goleiro de time grande garante resultado. Poderia pegar ali, foi a queima-roupa, poderia pegar no reflexo ali, talvez até defender. Poderia, mas vai ficar no C. Vai ficar no poderia. Hoje, o Rafael não conseguiu, tá? Mas não vejo o gol do time do Cruzeiro uma culpa do Rafael. A nota 5 pro Rafael. Cédric. Bem abaixo hoje o Cédric, apesar de ele ter dado o cruzamento pro gol do Ferreirinha, né? Ele acabou dando uma assistência. Vai ficar com uma nota 5,5 o Cédric. O Enzo Dias, já percebi que o Enzo Dias, ele dá o sangue, sabe? Não tem bola perdida, é um bom jogador, mas no segundo tempo ele morre, ele começa a trupicar na bola, ele começa a dar passe errado, ele começa a ficar afobado. Não sei o que acontece com o Enzo Dias no segundo tempo, velho. Só que a gente não pode ter um jogador que todo jogo a gente precisa substituir ele, velho. Não pode. Ele é o titular? É o titular. Comparando a situação dele com a situação do Wendel, para mim, ele continua sendo titular. Mas ele precisa melhorar. Ele precisa melhorar. Jogar um tempo só não adianta. Até porque o futebol tem 2 tempos. A gente não tem que ficar toda hora, todo jogo, ter que trocando no lateral. Por quê? Por causa que cansou, por causa que tá trupicando na bola. Tá? Nota 5 pro Enzo. A nossa dupla de zaga, o Juan, acabou não comprometendo. O Alan Franco um pouco abaixo hoje também. Tá vindo um pouco abaixo, né? O Alan Franco nos últimos jogos. Não sei se tem algo a ver aí com com a renovação de contrato dele, algo do tipo. Vamos ver se a gente consegue apurar e trazer essa informação talvez aí no QG Tricolor amanhã, tá? Vamos dar uma olhada. O Alisson, que saiu na hora do intervalo. Não gostei do primeiro tempo do Alisson. Veio abaixo conforme os outros jogos, tá? Caindo um pouco de produção. Não vou dar nota pro Alisson, tá? O Marcos Antônio vai ficar com uma nota 5. Pode render mais. Hoje foi um pouco abaixo. Luciano. Já comentei, falei bastante do Luciano aqui já, né? Deixa aí sua nota pro Luciano. Pra mim é sem nota. Não vou dar nota pro Luciano. Pra mim é um 0 à esquerda. Não fez nada pra que merecesse. Nem se for uma nota 0. Ele não mereceu. Então é sem nota. Sem nota, tá? O Lucas Ferreira, né? O Ferreirão, bem acionado no segundo tempo. No primeiro tempo, desculpa, boas jogadas, é lógico, o jogador vai dar uma afobada de vez em quando ali, jogadas que vão acabar não dando certo, entendeu? Mas é uma válvula de escape, é um jogador que não perdeu a confiança e tá tentando, uma hora ele vai acertar, e essa paciência a torcida tem que ter, velho, tem que ter essa paciência, tá? Uma nota 6 aí pro Lucas Ferreira. O Ferreirinha, que acabou fazendo gol, também foi bastante acionado no primeiro tempo. No segundo tempo, os dois cansaram, né? O Lucas Ferreira cansou, foi mantido até o final do jogo, mas cansou muito, começou a ser menos acionado, não é verdade? Pelo lado direito ali. O Ferreirinha fez o gol, mais um, hein? Cuidado, hein, Neto? Cuidado, hein, Neto? Vai ter que fazer o programa de tanguinha, hein? Vai ter que fazer o programa de tanguinha, hein? Dos 10, 3 já foi, hein? Dos 10 que ele falou, 3 já foi. Se você tivesse feito essa conta pro Caleri, talvez você ganhasse. Mas o Ferreirinha é bem capaz que faça aí pelo menos 10 gols na temporada. Nota 8 pelo gol do Ferreirinha, tá? E o André Silva, cara, passou fome hoje, cara. Vai o Caleri e passa fome.
Coloca o André, passa fome. Coloca o Rian, ele tem movimentação, mas vai passar fome. Só que a gente precisa de um jogador que faça gols. Não adianta só brigar. Se for para brigar na disputa de bola e tal, dentro de campo, o Calera é melhor que o André Silva. Porque o André Silva nem brigou hoje conforme o Calera briga. O Rian entrou com o André Silva em campo. Jogou ali como um segundo atacante ou algo do tipo. Deu uma movimentada boa. Pelo menos cavou ali 2 cartões para o time do Cruzeiro. Mas o André, mais uma vez, ele teve oportunidade, como teve contra o Atlético Mineiro, e mais uma vez ele não consegue aproveitar. Jogador de segundo tempo, né? Jogador que entra no segundo tempo e às vezes consegue decidir fazer um golzinho ou não, tá? Nota 5 pro André. Para os que entraram, Rian, gostei da movimentação, mas vou deixar sem nota o Rian, não vou avaliar o Rian. O Alves também a mesma coisa. E o Bobadilha, velho, pior cara da partida. Ele entrou e acabou com o time do São Paulo, até porque o cara que fez o gol foi o Caio Jorge, se não me engano, era ele que estava marcando. E quando a bola sobra pro Caio Jorge, ele tá olhando pro céu, ele tá olhando pro refletor, ele tá olhando pra torcida, pra lua, menos pro marcador dele, infelizmente. Então, nota 0 pro Bobadilha, tá? O Wendel entrou também, pouco acionado, ficou mais na parte defensiva do que no ataque, e foi isso. Mais uma partida bem ruim do São Paulo, e olha, na boa, velho, é o que a gente vai ter nas próximas partidas do São Paulo, vai ser isso daí, velho. Vai ser isso daí. Alguma coisa diferente disso, infelizmente, eu não consigo enxergar com esse grupo de jogadores que, se não fizerem algo entre eles para melhorar, se a gente não tiver o reforço do Lucas, do Oscar, a gente não vai melhorar. Porque também a gente já percebeu que da comissão técnica do Zubeldia não tem mais o que extrair. É isso. A gente não vai conseguir ver evolução no Zubeldia. Não sei se já foi demitido ou não. Estou gravando o vídeo, mas pode ser que sim, pode ser que não. Segundo Belmonte, fica até o Santos no próximo final de semana. São Paulo joga a quarta contra o Botafogo, fora de casa, e no próximo final de semana o São Paulo joga no domingo contra o Santos. Mais uma vez o jogo no Morumbi. Fechou? Dá aquela moral. Pix do Drex na tela aí, se você quiser, escaneie o QR Code aí com o aplicativo do seu banco. Mande uma contribuição, ajude o Drex aqui a manter os conteúdos no canal, ou se não, pode usar a chave Pix aí, drextricolor@gmail.com só, tá? Se você quiser ser membro do canal, ajuda bastante. Mandar um comentário como valeu demais também ajuda bastante. E é lógico, o seu like, a sua inscrição, sua opinião, sempre as mais importantes. Fechou? Tamo junto. Um ótimo restinho de final de semana e uma ótima semana para todo mundo. Amanhã a gente tem React e também QG Tricolor às 9 horas da noite. Fechou? Tamo junto. Mais um empate. Terceiro no Brasileirão. É nóis.